boa tarde, boa noite para você. Seja bem-vindo para mais uma aulinha. Eu sou Thiago Andrade e tenho certeza que nós vamos nos divertir bastante nessa aula. Amores de My Life, o assunto de hoje é importantíssimo. O assunto de hoje envolve equações, problemas e sistemas de equações. É óbvio que anteriormente nós já estudamos equações. Equação de primeiro grau, equação do segundo grau. Já estudamos interpretação de problemas, quando a gente resolve um problema através de um sisteminha de equação. Agora, propriamente dito, nós vamos ao capítulo onde se estuda os sistemas lineares ou sistemas de equações lineares. E esse capítulo é importantíssimo. Aprender primeiro a resolver os sistemas, a compreender o porquê da existência desse sistema. Bem como no final, vamos aprender a discutir um sistema, ou seja, classificar e a discutir. Entender quando ele é um sistema possível e determinado, quando ele é um sistema possível e indeterminado, ou quando ele vai ser um sistema impossível. Só que, lógico, isso serão cenas para as próximas aulas, para os próximos vídeos. Hoje, basicamente, nós vamos ter duas aulas de sistemas lineares. Sistema linear parte 1 e sistema linear parte 2. Onde na primeira nós vamos apresentar o conceito de uma equação linear, o conceito de um sistema linear e modos de resolver esse sistema. Na parte 2 da aula a gente vai continuar resolvendo sistemas, porém por outros modos, por outros processos, até a gente entender de fato todas as construções possíveis para você solucionar um sistema de equação lá na sua prova. Claro que, se tratando de um vestibular tradicional, tem grande chance de cair também a discussão de um sistema, cenas das próximas aulas. Então a discussão de um sistema é importante. Porém, para o nosso principal vestibular do país, que é o Enem, basta você interpretar um problema através de um sistema de equação e aí então resolver esse sistema. Essa vai ser a aula importante que nós vamos começar a trabalhar agora aqui com você. Então, queridos, começando o assunto de sistemas lineares, o primeiro assunto que a gente precisa compreender é o conceito de uma equação linear. Então nós vamos colocar aqui, item 1, equação linear. O que seria de fato uma equação linear? Bom, na álgebra nós já sabemos que uma equação é quando eu tenho uma igualdade matemática, uma sentença matemática resultante de uma igualdade, onde eu apresento pelo menos uma variável. Lógico que essa equação linear, ela pode ser em uma variável, em duas variáveis, em três e assim por diante. Lógico que ela pode ser do primeiro grau, do segundo grau e assim por diante. Lógico que eu vou apresentar a equação linear na sua forma mais completa. Uma equação linear em várias variáveis seria isso aqui, A1 vezes x1 mais o A2 vezes x2 mais o A3 vezes x3 mais reticências mais o AN vezes xn. E isso vai ser igual a um númerozinho b. Lógico que nesta representação de uma equação linear, que o Thiago está colocando aqui, eu preciso que você entenda que os termos A1, A2, A3, reticências, AN são coeficientes. Então eu vou falar aqui, A1, A2, reticências, até o AN, eles são chamados de coeficientes. E esses coeficientes, evidentemente, são números, serão números reais. Agora, as variáveis são x1, x2, x3, reticências, xn. São as nossas incógnitas.
são as nossas variáveis. Vou colocar aqui como variáveis. Incógnitas, tanto faz. E lógico e evidente que nós temos um B isolado ali, ó, onde aquele B ele vai ser chamado de termo independente ou coeficiente independente. Termo independente. Tiago, por que ele é chamado de termo independente? Bom, o B ele é chamado de termo independente porque ele não está associado a uma variável. O A1 está associado ao X1, o A2 está associado ao X2, o A3 está associado ao X3 e assim por diante. Agora, o B ele não está associado a nenhuma variável, a nenhuma incógnita. Isso vai fazer com que ele seja chamado, então, simplesmente de termo independente. Esse raciocínio de uma equação linear é muito importante. Claro que essa equação linear pode ser em uma variável, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Ela pode ser em duas variáveis, em três ou mais, não importa quantas variáveis eu tenho. E aqui nós não vamos discutir o grau da equação, se ela é primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho que resolver as equações. Lógico e evidente que eu vou dar alguns exemplos aqui numéricos para que a gente entenda. Por exemplo, digamos que você tem uma prova, onde lá na prova apareça assim, ó, 2x menos 3y é igual a 8. Lógico e evidente que isso aqui é uma sentença através de uma igualdade. Ela é chamada de equação porque ela é uma igualdade. E evidentemente porque ela tem letras. Não importa se uma, duas ou mais. Isso é uma equação linear. Outro exemplo, eu poderia escrever assim, ó, x mais 3y mais 2e. E falar que isso aqui é igual a 9? Não importa. Eu tenho uma equação linear com três variáveis, x, y, z, igual a 9. O 9 seria o meu termo independente. Se eu passo para cá negativo, igual a zero, e aí sim eu vou resolver essa equação linear. Agora, o que eu consigo observar? Essas equações que aqui estão podem ter um conjunto solução. Só que ele pode ser único, pode ser várias, infinitas, ou pode não ter nenhuma quando associada a um sistema. Agora, quando eu tenho apenas uma equação linear, sempre eu vou admitir infinitas soluções. Claro e evidente que a solução de uma equação linear sempre vai ser infinitas possibilidades nessa situação ou nessa situação. Como, Tiago? Me mostra. Bom, então vamos lá. Pensa comigo. Vamos imaginar que na equação 2x menos 3y igual a 8, aí eu vou te mostrar aqui, ó. Nessa equação 2x menos 3y igual a 8, eu posso considerar assim, ó. Se o y for zero, o que vai acontecer que se o y for zero? Se o y for zero, isso aqui ficaria assim, ó. 2 vezes x menos 3 vezes zero, porque o y é zero, é igual a 8. 3 vezes zero, zero. Opa, estaria chegando que 2x vai ser igual então a 8. Quer dizer então que o meu x vai ser igual a 4. Primeira solução desse sistema quer dizer que se o y é igual a zero, implica que o x seria igual a 4. Posso escrever isso como um conjunto solução? Sim. A solução dessa equação, uma possível solução, é o par ordenado 4 para o x, 0 para o y. Isso aqui é solução? Sim, verdadeiro. É uma das soluções, mas ela não é a única. E, Tiago, por que ela não é a única? Porque presta atenção, nessa mesma equação 2x menos 3y igual a 8.
O que iria acontecer, por exemplo, se o x for igual a 1? Vamos lá, se o x for igual a 1, pensa comigo. Se o x for 1, essa equação então ficaria assim, ó, 2 vezes 1 menos 3 vezes y vai ser igual a 8. 2 vezes 1, 2. Menos 8 vai ser igual a 3y positivo. O 8 positivo passou negativo, o 3y negativo passou para lá positivo. 2 menos 8 vai me dar menos 6. Se menos 6 é igual a 3y, passa dividindo, o y vai ser menos 6 dividido por 3, quer dizer que o y vale menos 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o x for 1, então se o x for 1, implica que o y vale menos 2. Então o y vale menos 2. Opa, para cada x vai existir um y diferente. E assim por diante. Por isso que isso aqui teria infinitas soluções. Isso quando ele está em várias variáveis, conforme está aqui. Então uma outra possível solução é admitir o par ordenado, o x ser 1 e o y ser menos 2. Claro e evidente que esta equação tem outras soluções, são infinitas soluções. Várias soluções. Quantas eu quiser. Com números inteiros, com números racionais, não importa. Eu tenho infinitas soluções. Eu preciso entender o que é uma equação linear. É uma igualdade proveniente de uma sentença que é constituída de várias variáveis incógnitas associados a cada uma seus coeficientes. Onde, ao resolver essa equação linear, eu vou encontrar 1, 2, 3, 4, infinitas soluções. Não importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluções. Eu vou sempre achar infinitas soluções. É aqui que entra a noção agora da gente trabalhar um sistema linear. O que de fato é um sistema linear? Então, sempre que eu tenho uma equação linear, eu vou admitir infinitas. Porém, quando eu associo essas equações dentro de um sistema, não é garantido que eu vou ter infinitas. Eu posso ter apenas uma, eu posso ter infinitas, ou eu posso nem sequer ter uma única solução. Beleza? Então, nós vamos começar agora o item 2, que é a equação proveniente de um sistema linear. Olha só. Bom, queridos, vamos agora então ao item 2 do nosso conteúdo, que é um sistema linear de equação. Lógico que se eu entendi que uma equação linear admite infinitas soluções, porque ela vai ter várias variáveis, então para cada x eu vou achar um y, para cada xy eu acho um z, e assim por diante, eu preciso então agora trabalhar um sistema linear. O sistema linear é quando eu tenho duas ou mais equações lineares associados em uma única chave, em uma única sentença. Então vamos tentar entender um sistema linear assim. Eu posso ter um sistema linear da forma, olha, A1 vezes x1 mais B1, mais A2 vezes x2 igual a B. Assim como eu poderia ter A3 vezes x1 mais A4 vezes x2 igual a C. Isso aqui é um sistema linear 2 por 2. Presta atenção. Isso aqui é um sistema linear
Porém, isso aqui vai ser um sistema linear que a gente chama de 2 por 2. Por que ele é um sistema linear 2 por 2? Porque eu tenho duas linhas, ou seja, duas equações associadas por uma chave, evidentemente, e eu consigo entender que eu tenho duas variáveis, o x1 e o x2. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas, ou seja, duas equações com duas variáveis. E isso é importante a gente entender. Claro e evidente que eu tenho outros tipos de sistema, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Vou dar um outro sistema linear aqui, por exemplo. Digamos que eu tenha um sistema linear assim. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3. Isso é igual a B. E associado a essa equação linear, eu tenho outras. Por exemplo, eu tenho A4 vezes x1 mais o A5 vezes x2. E isso já vai ser igual, por exemplo, a C. Agora, esse sistema linear é de qual ordem? Bom, esse sistema linear é um sistema 2 por 3. Por que ele é um sistema 2 por 3? Porque eu tenho duas equações e três variáveis. Quais são as variáveis? x1, x2, x3. Aqui, x1, x2. Evidentemente que esse sistema linear 2 por 3 é porque eu tenho duas equações e agora eu tenho três sentenças. Não importa, eu não preciso ter o mesmo número de equações e o mesmo número de variáveis. É conveniente, mas eu posso ter essa situação onde eu tenho mais variáveis do que a equação. Assim como, por exemplo, eu poderia ter um sistema, né, linear assim. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 igual a B. E aí eu poderia ter o A3 vezes x1 mais o A4 vezes x3 igual a C. E poderia ter o A5 vezes o x2 mais o A6 vezes o x3 igual a D. Vou só arrumar isso aqui. A6 vezes x3. Repara que eu tenho quantas equações? Eu tenho três equações. E eu tenho quantas variáveis? Três, ó. Tenho x1, x2, x3. Continua sendo um sistema 3 por 3. Agora, vamos entender o que o Tiago está escrevendo aqui nessa noção que eu estou te dando aqui no quadro. Esse sistema linear é um sistema 3 por 3 porque eu tenho três equações e, obviamente, eu tenho três variáveis. Eu vou te mostrar agora como se resolve um sistema simples. Coisa que nós aprendemos desde a quinta série, desde o sétimo ano, ou antiga sexta série, lá no ensino fundamental. Que é como se a gente tivesse uma equação, sim, hipotético. Vamos admitir que eu peça para você resolver o seguinte sistema. Resolvo. Aí eu tenho um probleminha assim, ó, 2x menos y é igual a 5. E depois eu escrevo, né, que, por exemplo, é igual a 7. Bom, aí o que está acontecendo? Ele é um sistema 2 por 2 porque eu tenho duas equações e eu tenho aqui duas variáveis. Seria a primeira situação. Agora, como que eu resolveria isso? Aí agora nós vamos entender o que está acontecendo. Bom, aí eu sou obrigado a pensar o seguinte. Olha,
Qual que era a nossa estratégia? Nisso aqui, lá no ensino fundamental, a gente pegava a equação 2, escrevia ela, x mais y é igual a 7. E eu isolava ou x ou y, tanto faz. Sei lá, eu vou isolar aqui o y, perfeito. Se eu isolo o y, eu vou chegar aqui, o y vai ser 7 menos x. O x que era positivo passa negativo. O que eu fiz aqui, olha, querido? Aqui a gente está colocando a variável y em função de x. E aí o que a gente fazia? A gente ia na primeira equação e fazia o mesmo procedimento, ou fazia um processo chamado de substituição, não importa. Então eu vou lá na primeira equação, e qual é a primeira equação? Olha para mim, a primeira equação é 2x menos y igual a 5. Lógico e evidente que se eu substituir acontece uma coisa, se eu isolar acontece outra. Eu vou isolar o y, vê se ficaria assim, ó, 2x menos 5 igual a y. Olha o que eu fiz, o menos y passa para lá, mais y. E o 5 positivo passa para cá, menos 5. Repara que nesse processo aqui, eu isolei a letra y em cima e isolei a letra y embaixo. Obviamente, é evidente que se aqui é y e aqui é y, essas duas equações são o quê? Iguais. Então eu estou usando um método chamado método da comparação. Comparando, eu posso afirmar que, bom, aí eu vou escrever assim, olha, logo eu posso afirmar que o y de cima, 7 menos x, vai ser igual ao y de baixo, que é o quê? 2x menos 5. Porque se é a mesma variável y, tem que admitir o mesmo valor nas duas situações. E aí, ao fazer esse procedimento, vai ficar assim, ó, 7 mais 5 é igual a 2x mais x. Menos x passou mais x. Menos 5 passa para cá, mais 5. 7 mais 5, 12. Isso é igual a 2x mais x, 3x. 3 está multiplicando, passa dividindo. O x vai ser 12 dividido por 3. Fez a continha, chegamos que o x é igual a 4. Opa, se o x é 4, volto em qualquer uma das equações e acho o y. Então quem é o y? Vamos pegar a primeira equação aqui, ó. Y é 7 menos x. Nesse caso, eu posso falar que o y então vai ser 7 menos o número 4. Opa, 7 menos 4 quer dizer que o y agora vale quanto? 3. Só que olha que bonito. A única solução que eu tenho para esse sistema, então, é o par ordenado x ser 4 e o y ser 3. O que eu posso admitir aqui? Que agora eu tenho aqui uma solução única. Presta atenção, solução única. Se eu tivesse resolvido apenas a primeira sentença, a primeira equação linear, teria infinitas. Apenas a segunda, infinitas. Porém, só existe uma única solução para esse sistema, seja o de cima ou seja o de baixo. Ele seria um sistema SPD, ou seja, sistema possível e determinado. É aquele sistema que admite uma única solução. Observa que esse exercício eu fiz por um método chamado método da comparação. Você isola a mesma variável nas duas equações. E compara, iguala, porque o y de cima tem que ser igual ao y de baixo. É a mesma sentença, é a mesma variável, então resolvemos e admitiu uma única solução. Bonito demais, dá conta. Bom, queridos, já que resolvemos um sisteminha simples, 2x2, que você também saberia resolver, porém eu preciso fundamentar todo o nosso estudo desde o início, eu preciso agora então compreender e classificar um sistema. Eu já sei o que é uma equação linear, então vai ser uma sentença proveniente de uma igualdade que é constituída de várias variáveis, várias incógnitas.
onde para cada valor de x eu vou achar um valor de y, vou achar um valor de z, não importa. Então sempre vai ter infinitas soluções. Porém, quando eu associo duas equações lineares dentro de uma única chave, dentro de uma única maneira de escrever, eu estou trabalhando a noção de um sistema linear. Resolvi um 2 por 2 simples aqui agora há pouco. Porém, é evidente, eu preciso saber classificar. Então, o terceiro item da nossa aula é o que nós vamos chamar de classificação. Então, classificação. Querido, um sistema de equação, um sistema linear, eu sempre vou poder ter três tipos de sistema. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a classificação. Podemos classificar de três modos. Tiago, quais são esses modos? Bom, nós vamos aprender aqui, ó. Eu posso classificar um sistema de três modos. O primeiro modo, ele é o mais comum da gente trabalhar lá no ensino fundamental, é um sistema que nós vamos chamar ele de sistema, vamos escrever aqui, ó, possível e determinado. Sistema possível e determinado. O que seria um sistema possível e determinado? Vou apagar aqui rapidinho. Pronto. O que seria, professor, um sistema possível e determinado? Bom, ele vai receber uma sigla muito comum, que é o que nós chamamos de SPD. Essa é a sigla dele. Tiago, o que é SPD? É aquele sistema que é possível e determinado. Tiago, o que você pode falar desse sistema possível e determinado? Que ele admite solução única. Então ele vai apresentar, então vamos colocar aqui, ó, apresenta uma única solução. Se ele apresenta uma única solução, vai existir um único valor para x, para y, para z e assim por diante, que vai ser a solução daquele sistema. Por exemplo, o exercício anterior era um sistema possível e determinado porque ele tinha uma única solução. Um único valor de x e um único valor de y, que associados resolviam juntos as duas equações. Naquele caso. Então, SPD é todo sistema possível e determinado. Ou seja, aquele sistema que apresenta uma única solução. O segundo tipo de sistema, nós ainda não resolvemos nenhum aqui com esse detalhe, mas vamos resolver daqui a pouco, é o que nós chamamos de sistema. Deixa eu escrever igual ali, para não ficar diferente, né? Sistema possível e, presta atenção, indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Bom, o que seria um sistema possível e indeterminado? A sigla que nós vamos usar é óbvio que vai ser o SPI. O que quer dizer SPI, professor? Sistema possível e indeterminado. Porém, o que caracteriza esse sistema ser possível e indeterminado? Ele vai apresentar solução. Porém, querido, ele não vai apresentar uma única solução, ele vai apresentar infinitas soluções. Ele possui infinitas soluções. Então vamos colocar aqui, ó. Apresenta infinitas soluções. Quando eu falo infinitas, são muitas. Quantas você quiser.
10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, infinitas, filho. É muitas soluções. Isso aqui geralmente acontece quando, professor? Bom, quando eu tenho mais, digamos assim, mais variável do que equação. Então, se eu tivesse, por exemplo, 3 equações e 4 variáveis, provavelmente ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Então, é a mesma coisa. Às vezes você tem 2 equações e 2 incógnitas, porém ele também pode ser um SPI. Isso não é um padrão. Ah, quando? Nós vamos mostrar. Quando uma equação for múltiplo da outra, ele vai ser um SPI. Vai apresentar infinitas soluções. Vamos verificar daqui a pouco um exemplo de um sistema possível indeterminado. E o último tipo de classificação é o que nós vamos chamar de sistema. Aí vamos colocar aqui, ó, sistema impossível. Tiago, o que vai ser um sistema impossível? Bom, o sistema possível é quando eu consigo achar solução. Se é uma única solução, SPD. Se são infinitas soluções, SPI. O SI, que é a sigla de sistema impossível, vamos colocar aqui, ó, SI, sistema impossível, vai ser aquele sistema que não irá admitir soluções. Então a gente coloca assim, ó, não apresenta solução. Tiago, isso pode acontecer? Pode. Não apresenta solução. Lógico que o Tiago vai te dar, né, no momento certo, exemplos de SPI e exemplos de SI. E o objetivo desse capítulo não é apenas resolver, é também discutir se ele vai ser SPD, SPI ou SI. E daqui a pouco a gente vai aprender a fazer isso. Porém, na segunda parte da aula, nós vamos estudar métodos de resolução de sistema. Beleza? Beijos para você. Até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.